Nesse vídeo eu vou mostrar como modelar a mesoestrutura da ponte. Então, eu vou começar aqui no andar dos aparelhos de apoio, né? Vou ativar aqui a visualização por andares. Aqui, aparelho de apoio, vista em planta. Eu vou começar aqui lançando um nó no centro de cada representação aqui do aparelho de apoio. Para facilitar a visualização, é importante que esse botão aqui, números de nós, esteja ativado, né, para a gente conseguir enxergar os nós. Então, para lançar o nó, eu venho aqui em geometria, nós, e aqui no centro de cada aparelho de apoio, eu lanço um nó. Lançados todos os nós, eu posso fechar a janela de edição. Agora eu vou lançar as vigas travessa. Vou mudar aqui para o andar das vigas travessa. As vigas travessa elas possuem seção transversal composta por uma base de 130 centímetros e altura de 1 metro. Então aqui geometria, vigas, uma viga de concreto armado. Eu já tenho a seção definida aqui, né, mas para criar, se ainda não estiver definida, né, você só vem aqui nesse botãozinho onde tem 3 pontos e escolhe aqui a seção retangular e digita as dimensões aqui. Então, já tenho a seção aqui. E eu vou desenhar a viga travessa. Aqui estão as vigas lançadas, vamos verificar aqui. Observem que eu vou ter que mudar aqui a viga travessa, né, o deslocamento. Então, vou selecionar as duas vigas. E eu venho aqui em deslocamento, mudo para mesa superior. Uma observação, caso não apareça esse deslocamento aqui, né, não apareça o desenho com deslocamento atualizado, talvez esteja desativada a opção para visualização do deslocamento. Então, para ativar isso, a gente vem aqui em vista, exibir, e aqui em modelo, aqui deslocamento, tem que estar marcada essa opção de deslocamento para você poder visualizar o deslocamento aqui na vista. Bom, então, vou dar prosseguimento, indo agora para o lançamento dos pilares. Vou mudar aqui para andar dos pilares. E eu já notei aqui que houve um problema na importação do desenho de referência dos pilares. O problema é o seguinte, não está aparecendo a seção transversal dos pilares e também não está aparecendo as cotas. Né? As cotas não faria muita diferença, mas a seção transversal dos pilares sim, porque indica o ponto exato para o lançamento dos pilares. Só para a gente ter uma noção aqui, não está aparecendo aqui as cotas nem as seções circulares dos pilares. Bom, mas eu vou improvisar aqui para a gente poder dar continuidade. Aqui está aparecendo o eixo das vigas travessa. Está faltando só um eixo horizontal, né, indicando as linhas de pilares na horizontal. O cruzamento dessa linha de pilares com o eixo da viga travessa é o ponto de lançamento do pilar. Bom, eu vou improvisar da seguinte maneira. Vou vir aqui em geometria, aqui em objetos, e eu vou criar esse tipo de objeto aqui, polilinha contorno. Vou marcar a opção linha, desenhar uma linha aqui na borda inferior desse retângulo. Agora eu vou pegar essa linha e vou mover ela na direção Y
até o centro da primeira linha de pilares. Ou seja, eu vou deslocá-la nessa distância de 105 mais 185 centímetros, ou seja, 290 centímetros. Então, seleciono a linha aqui, venho em editar, mover barra copiar. Observe que alguns comandos mais repetitivos, é interessante você observar que para esses comandos mais comuns tem aqui um atalho, MV, tá? Então posso acessar esse mesmo comando simplesmente digitando MV também. E eu vou mover 290 centímetros na direção Y. Aqui a distância está em metros, né? Então esse 0 na direção X, ponto e vírgula 2.9 na direção Y, ponto e vírgula 0 na direção Z. Vou marcar a opção aqui, mover, e executar. Movimentei a linha. Vamos ver aqui a próxima linha. A próxima linha ela vai estar afastada dessa linha que eu acabei de desenhar, a uma distância de 521 centímetros, ou 5,21 metros. Então, eu observo que a linha já está selecionada, né? Vou digitar 0,5,21, 0. E eu vou marcar a opção copiar, né? Eu não quero mover, agora eu quero fazer uma cópia. Executar. Agora sim, eu tenho esses pontos de interseção, vão ser aos centros dos pilares. Muita atenção na hora de lançar essas linhas, que eu não lancei viga, tá? Não foi uma barra, foi um objeto. Então, a diferença entre uma barra e um objeto de linha é que uma barra ela faz parte da estrutura. Tudo isso aqui que está em objetos são apenas elementos gráficos, tem apenas a função de auxiliar do lançamento, eles não entram no cálculo da estrutura. Bom, então vou lançar agora os pilares. Estou vendo aqui em geometria, colunas. Esses pilares eles possuem seção transversal circular com diâmetro de 80 centímetros. Aqui eu já tenho essa seção configurada, né? Se não tivesse, eu venho aqui nesse botão, daí clica aqui nessa seção circular, digita aqui 80 e adiciona essa nova seção. Eu não vou fazer isso porque já tem aqui uma seção circular com 80 centímetros de diâmetro. Aqui a gente forma a altura do pilar, vou considerar que ele tem 15 metros de altura, por enquanto. E a orientação está aqui baixo, né, marcado baixo, ou seja, o pilar ele é desenhado desse topo para baixo, ou seja, o que eu chamo aqui de pavimento dos pilares é o topo, ele está no nível localizado no topo dos pilares, então o pilar é lançado para baixo. Bom, então vou marcar aqui o ponto de lançamento do pilar. É importante aqui, se necessário, aproximar, dar um zoom maior aqui para poder clicar bem na interseção desses eixos. Então, lancei aqui os 4 pilares. Vamos visualizar aqui como está ficando a estrutura. Bom, tenho aqui a estrutura desenhada, né? Então, só o que está faltando aqui, desenhação dos aparelhos de apoio em si. Lembrando que eu só lancei um nó no local do aparelho de apoio. Eu vou mostrar mais adiante como que a gente vai configurar esse aparelho de apoio, né, para que ele funcione como um aparelho de apoio, aquele nó funcione como a ligação através de aparelho de apoio. Observe aqui que o programa automaticamente já define o vínculo das bases dos pilares, mas a gente vai alterar isso mais adiante. Tá? Então, o básico da geometria da ponte eu tenho aqui já criado. As etapas seguintes elas vão ser para
configuração dessa geometria, né? Aqui eu tenho uma geometria que, por enquanto, tem apenas a função de visualização da estrutura, né? Se eu rodar a análise, por exemplo, para estrutura submetida ao peso próprio, a análise não vai dar certo, porque tem vários elementos desconectados aí, tá? Então, nas etapas seguintes, eu vou fazer a alteração dessa estrutura, né? Vou configurar ela de modo a transformar a geometria em um modelo analítico da estrutura.